Olá, seja bendito aquele que vem em nome do Senhor. Estamos aqui para passarmos alguns momentos especiais de deleite espiritual, para que uma vez fortalecidos possamos sair da presença do Senhor, cheios do Senhor, para disseminar para a nossa família e para quem nos encontrarmos, que nós tivemos um encontro pessoal com Cristo e damos a oportunidade de, através do testemunho de vida, de uma experiência pessoal com Cristo, fazer com que outras pessoas sejam despertadas para poder se aproximarem de Cristo também. Bom, o canal Missão e Família está aberto para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, se inscreva, compartilhe esse vídeo. As riquezas espirituais que serão adquiridas através dos testemunhos e da palavra do Senhor compartilhada aqui poderão encher a sua vida e a sua casa de bênção, e ainda através de compartilhamentos muitas pessoas poderão serem abençoadas. Então nós contamos com você. Eu convido a você para que juntos possamos meditar em 2 versos bíblicos, mas antes gostaria de orar, pedindo para que Deus envie o teu Espírito para falar profundamente a nossa mente e o nosso coração. Ore comigo neste momento. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de podermos ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Que nada neste momento venha se interpor entre o Teu Espírito e entre a nossa mente. E ao entender o Teu desejo para as nossas vidas, que possamos, ó Pai, dizer: eis-nos aqui. Fala conosco neste momento, sussurrando em nossos ouvidos, tocando no nosso coração. A Tua palavra será aberta e nós queremos Te ouvir em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele tem diversas maneiras de falar com uma pessoa através das palavras escritas na Bíblia. Nós podemos ouvir Deus falando em várias dimensões, e hoje eu creio que Ele vai falar também que poderá nos despertar para uma realidade tão importante. Abre a sua Bíblia neste momento lá no livro de Salmos, no capítulo 27, e eu gostaria de ler com você o versículo 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Vamos para o Novo Testamento em Lucas, no capítulo 15, versículo 11 em diante, nós encontramos aí a parábola do filho pródigo. No verso 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os seus haveres. Lá em Salmos nós vemos uma declaração linda dizendo que a herança do Senhor são os filhos. Aqui, nessa parábola, o pai tinha 2 filhos, então o filho mais novo chega ao pai e pede a herança. O pai, então, pegou o que ele tinha, então ele repartiu para os seus 2 filhos. A própria palavra herança está relacionada com o falecimento de alguém. Quando alguém falece, ele deixa aí uma herança. Pode ser finanças ou pode ser até mesmo uma dívida. No caso, o que o filho estava fazendo era desonroso, porque o seu pai estava vivo. Ele havia um descontentamento muito grande. Foi capaz de fazer esse pedido para o seu pai. Jesus estava contando essa parábola querendo dizer algo para um específico público, mas em todos os momentos em que nós lemos essa parábola, nós podemos encontrar algum ponto a mais, alguma bênção especial a mais da palavra de Deus e extrairmos aí lições valiosíssimas. Então vamos imaginar neste momento que esse filho mais moço fosse pai, que tivesse uma família. E se ele fosse pedir então uma herança, ele estaria pedindo justamente: olha, eu quero desligar o meu filho, a minha esposa, de tudo que tem aqui nesse lugar, nessa casa, nessa sociedade que pertence ao meu pai. Eu quero viver a minha própria vida independente, com a minha família, novas experiências. Eu quero poder ditar as minhas próprias regras, reinventar maneiras de se viver, independente da casa do pai, independente do meu pai.
Eu quero liberdade. Na realidade, às vezes nós confundimos muito liberdade com libertinagem. Nesse caso, a Bíblia dá evidências de que o que esse rapaz queria era viver uma vida dissoluta, cheia de libertinagem, de poder fazer as coisas, extrapolar todas as regras e sem ter que pensar nas consequências. Então imagina que esse jovem pai saísse com sua família sem pensar nas consequências, sem pensar nas escolhas que poderia fazer para os seus filhos, sem pensar muito nas regras para se manter um casamento estável dentro dos padrões dados pela Bíblia. Por mais que às vezes parece que a Bíblia nos priva de alguma coisa, na realidade está nos poupando de males muito terríveis. Bom, esse filho queria viver a sua vida livremente. E ele saiu de casa. Imagine que levou seus filhos e eles vivenciaram tudo que o mundo podia oferecer longe da casa do pai. Não sabemos onde aquele filho acabou. Ele acabou ali quando ele se viu no meio de um chiqueiro cheio de porcos. E ele estava se relacionando até mesmo com aqueles porcos. De repente ele leva um susto, porque ele começou a querer comer, de tanta vontade de comer, e a escassez daquele lugar estava tão grande que ele ansiou comer ali o que aqueles porcos queriam. Ele levou um susto, porque na casa do pai ele tinha muita fartura, e ali ele estava querendo comer aquela comida. E então ele caiu em si, diz a Bíblia. Caindo em si, ele começou a refletir que os servos da casa do pai, eles viviam melhores, eles tinham mais qualidade de vida do que ele, que era filho e agora estava ali como um escravo no meio daqueles porcos, passando fome e longe de casa. E como pai, imagina então, o que seria aí estar no meio de porcos? Os filhos no mundo das drogas, as filhas fazendo péssimas escolhas, quem sabe ainda tão na adolescência e grávidas, ou casando ainda na juventude, sem discernimento algum, imaturas emocionalmente, depressivas, alguns desses filhos querendo tirar a própria vida à margem do suicídio. Então você vê uma esposa triste, angustiada, e então imagina esse jovem que caindo em si, pensando: nossa, mas o erro que eu cometi como líder dessa casa, ou seja, o erro que eu cometi, o pecado que eu cometi, as coisas terríveis que eu fiz, me trouxeram para este lugar e trouxeram a minha família para viver essas situações. Uma das habilidades do Espírito Santo é convencer o mundo, convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que fez aquele rapaz lá naquele chiqueiro, no meio daqueles porcos, cair em si? Ele mesmo? Aqueles porcos, aquele cheiro pelo qual ele queria até comer aquelas comidas por algum instante? Ou foi o próprio Espírito Santo que estava o convencendo da condição pecaminosa e nojenta que ele estava vivendo, indicando que ele precisava de voltar para a casa do Pai? Imagine se ele fosse o Pai, então o Espírito Santo estaria convencendo ele do seu pecado e do pecado da sua família, indicando a Cristo, Salvador pessoal, que é o único que poderia resgatá-lo daquela condição terrível de pecado. Talvez você seja um pai, uma mãe, um filho e esteja neste momento analisando a realidade da sua família. E o Espírito Santo de Deus está chamando a sua atenção, está falando ao seu coração e te mostrando: olha, aquilo ali, e são dejetos de porcos. Aquilo ali é pecado. Aquelas ações são abomináveis. Essa situação que vocês estão vivendo são contrárias à palavra de Deus. Vocês estão distantes do lar. De repente, aquele jovem, caindo em si, ele olhou e disse assim: os servos do meu pai vivem melhor do que eu.
que estou aqui, ele começou a olhar para si e sentir através do Espírito Santo amor próprio. É isso que o Espírito Santo pode fazer na minha vida, na sua vida, em qualquer esfera, em qualquer circunstância que estejamos vivendo. É fazer com que ergamos a nossa cabeça e possamos olhar para Cristo, olharmos pelo que Ele esteve disponível a fazer por nós, ao se doar naquela cruz para nos salvar, e assim sentir amor próprio, nos amarmos porque o Senhor nos amou primeiro, Ele foi além para nos salvar. E aquele homem começou a rodar em meio daqueles porcos. Se fosse pai, então, no meio daquele pecado, juntou os filhos e começou a dizer: isso aqui é pecado. Mentir é pecado, fofocar é pecado, olha a esposa, adulterar é pecado. Olha, eu convido a vocês a memorizar juntamente comigo uma fala, uma oração, um clamor, porque eu estou envergonhado por ter vindo com vocês e chegado até essa situação e talvez nunca ter me manifestado, mas hoje eu quero dizer, vamos nos unir. A Bíblia diz que ele então começou a pensar: o que vou dizer para meu pai? Vou voltar e tenho que ter algumas palavras. Não tem como me justificar diante do pai. Então direi: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Por favor, faça de mim um dos teus servos. E ele começou a pensar, elaborar. Então imagina se ele fosse pai, diria: filho, se humilhe diante de Cristo. Esposa, se humilhe comigo diante de Cristo. Sabe, a vida de humildade não quer dizer que seremos humilhados por Cristo por causa do pecado que nós aderimos para os nossos filhos, em nosso meio, que às vezes estamos tão familiarizados que achamos que o pecado nem é tão pecado assim. Mas sabe de uma coisa? Quando nós agimos com humildade, o orgulho cai por terra. E nós então caminhamos, abandonando, estando disponíveis a despojarmos de tudo que é mundano, de tudo que é pecado. E aí sim nos aproximamos da justiça, que é Cristo. E assim podemos clamarmos como servos e nos dispormos para sermos seus servos. O interessante é que aquele filho foi até o pai. Imagina se fosse uma família, então todos juntos, maltrapilhos, descalços, sujos, famintos, sem dinheiro, devendo, doentes, desnutridos emocionalmente, espiritualmente, sabe? Eles então caminham, mesmo que vamos para o Senhor, para os pés do Senhor, arrastados, cambaleando. Percebam que o Pai, nosso Deus, vem correndo para nos acolher e chega primeiro até nós. Foi isso que aquele pai fez. Quando avistou aquele filho, saiu correndo e foi acolher em seus braços. Se aquele jovem então fosse o chefe de família, teria o pai acolhido seus filhos, a sua esposa, todos, e dizer: eu vou cobrir vocês com vestes, significando: eu vou prover, eu vou manter vocês. Sabe, queridos, é isso que Deus quer fazer com cada família. Quando nós vamos até Ele, eu vou manter vocês, eu vou prover de bênçãos. E não só de bênçãos materiais, mas de bênçãos espirituais, cobrir vocês com justificação através do sangue de Jesus, um manto de justiça que cobria a vergonha daquele filho maltrapilho. O pai não queria que nenhum dos seus servos visse aquele filho assim, até mesmo porque ele era filho. Logo coloca no seu dedo um anel, selando um compromisso e dizendo: olha, você é meu filho, estou te dando a autoridade de fazer parte dessa família. Embora você tenha ido longe demais,
Então, se ele fosse casado, o pai não somente iria colocar um anel no seu dedo, mas iria unir a mão da esposa e do esposo, iriam dizer: vocês são um casal abençoado, eu estarei aqui junto com vocês e vocês recebem a minha autoridade para que seja uma família instituída aqui no meu reino. O pai então coloca calçado nos pés daquele jovem, dizendo assim: filho, veja bem, você não é escravo e nem servo, levante desse chão. Nós então nos despojamos do orgulho, nos prostramos diante de Deus com humildade, sem hipocrisia, com coração contrito, e Ele levanta-nos e Ele coloca-nos no colo e olha para nós de baixo para cima e diz assim: filho, eu quero dizer que você é livre, você é liberto, você é salvo, sua família é salva. Vocês não precisam de viver como escravos deste mundo dos prazeres terrenos, porque eu tenho algo especial, muito especial para vocês. Por isso calçou eles de sandálias. Lembra da festa que o pai realizou? Da celebração de vida? É isso que ele quer fazer com as famílias que vivem tristes, filhos tristes, pais tristes. O Senhor deseja que haja celebração em nosso coração, na nossa família, mesmo quando há aparentemente a falta de algo, porque Ele deseja aquecer a nossa mente de esperança de que um dia estaremos no céu em que nada vai nos faltar. Porque aqui na terra podemos celebrar tranquilamente, na certeza de que tudo que nós necessitamos para sobrevivermos aqui nessa terra, Ele vai prover. E se Ele não nos conceder, é porque nós não necessitamos naquele momento. Porque Ele deseja prover para cada área das nossas vidas. E o desconhecido para nós não é desconhecido para Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em algum momento ou outro as coisas vão se encaixando, mas é importante nós sabermos que precisamos estar na presença do Pai. Precisamos prestar fidelidade ao Pai. De repente, aquele jovem olha, sai daqui com tudo que meu pai me deu. Ele me deu herança, ele ficou sem nada. Deus esvaziou o céu, Ele entregou tudo que tinha para nos salvar. E o que nós fizemos? Talvez até hoje desperdiçarmos o tudo de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Mas quando recebemos, Ele nos acolhe novamente e concede-nos pelo poder da sua graça o direito de termos a oportunidade de sermos filhos, filiados a um reino, a uma pátria que não se limita aqui neste mundo. A palavra de Deus é rica e continuará falando ao nosso coração, mas hoje especialmente Ele deseja que como pai, que como membro de família, como filho, precisamos olhar para que circunstância estamos vivenciando em nossa família e que alguém na nossa família, a começar por nós, sejamos tocados pelo Espírito Santo para poder alertarmos uns aos outros que precisamos de reatar o relacionamento com o Pai, que precisamos da justiça de Cristo, que precisamos da provisão divina, que precisamos viver na dependência e na esperança de Cristo, porque muitas coisas ruins poderão acontecer mesmo dentro da casa do Pai. Mas dentro da casa do Pai, a esperança de vida eterna, quanto fora da casa do Pai, mesmo que as luzes de neon tragam um brilho ofuscante para os nossos olhos, as noites vazias passem rápido e logo acabam os barulhos das festas para os jovens, e ali então fica debruçado no chão um pai desolado depois de uma noite de embriaguez, uma esposa triste e cabisbaixa vivenciando a depressão. O Senhor então convida: olha, este mundo jaz no maligno, saia dele, venha para a luz, porque esses dias são maus, mas na minha presença há esperança de vida eterna.
Estes dias acabarão por aqui mesmo, mas o que Cristo tem para nós não se limita aqui, é para a vida eterna. Comece a clamar ao Senhor para encontrar a sua família, para falar a teu coração poderosamente, para tocar vocês a se entregarem, a se renderem verdadeiramente a Cristo. Deseja você hoje clamar pela sua vida, pela sua família, clamar pela libertação, para que o Senhor quebre as algemas do pecado, que geralmente nos coloca junto com os porcos e nos engana dizendo que é bom estar ali. Você deseja que Deus quebre aí essas cercas e venha te libertar para ir caminhando a partir de agora para mais perto de Cristo, para viver uma vida de comunhão com Ele? Fecha teus olhos, porque nós vamos orar mais uma vez. Creia que Deus está feliz pela sua decisão e através de você Ele vai abençoar toda a sua família. Querido Pai, aqui estamos tomando posse das bênçãos da Tua Palavra. Pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, por esses pecados que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, que precisamos de abandonar, que estamos cercados, queremos que os anjos lutem em nosso favor, em favor da nossa família. Autorizamos ao Senhor a libertar-nos pelo poder do sangue de Jesus, porque queremos voltar a ter comunhão contigo. Para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal contigo, que o Senhor Deus toma-os pelas mãos e carregue nos braços para a salvação eterna em Cristo Jesus, porque a cada dia neste mundo precisamos estar unidos contigo, na certeza da tua salvação. Em nome de Jesus clamamos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro.